Meus irmãos, no mês de março nós estamos expondo o livro de Ruth. E na semana passada o pastor Newton expôs o primeiro capítulo. E hoje nós meditaremos na palavra do Senhor no segundo capítulo. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, já deixe aberta no segundo capítulo de Ruth, para nós meditarmos na palavra do Senhor. O tema dessa noite é providência nos campos da graça. Enquanto eu meditava nesse texto, que é a história bem conhecida da igreja, eu me lembrei de algo semelhante que aconteceu no ano de 2008. Em 2008, os Estados Unidos passou por uma grande depressão, maior do que a crise de 1929, com o café. E naquele ano o mercado imobiliário explodiu. As pessoas financiaram muito, tinham muitos empréstimos nos anos anteriores. No ano de 2008, deu um boom imobiliário. Então, muitas pessoas, aquilo que aconteceu em Wall Street, desencadeou como uma cascata na base econômica americana. Então, o trabalhador simples sentiu os efeitos dessa crise, muita inadimplência. Muitas pessoas passaram muitas dificuldades, muitos bancos quebraram nesse período. Muita gente perdeu as suas casas, o desemprego chegou a 10% da população americana. E entre essas pessoas, eu conheci a história de uma mulher chamada Alice Williams. Alice era mãe solteira, de 2 filhos, ela tinha o seu trabalho, o seu emprego. Porém, poucos meses depois que estourou esse boom imobiliário nos Estados Unidos, ela também perdeu o seu trabalho. E com a perda do seu trabalho, ela não conseguiu mais pagar a hipoteca e o banco tomou a sua casa. E ela tinha um Ford Galaxy 1989, aquele bem grandão, aquele carro grande. E foi para esse lugar que ela foi com os filhos. Eles passaram a viver dentro do carro. Eles passaram a dormir dentro do carro. Estacionaram num posto de gasolina, usavam o posto de gasolina, o banheiro, se alimentavam daquilo que conseguiam de doação. Ela tinha muito medo, estava com os 2 filhos na rua, desabrigada. Depois de algum tempo, ela conseguiu um trabalho, ela conseguiu um emprego numa lanchonete. E uma vez conseguindo o trabalho na lanchonete, ela estacionou o Galaxy dela na frente da lanchonete. E os filhos ficavam dentro do carro enquanto ela trabalhava, porque era um método seguro dela poder cuidar das crianças. E aquela mulher solteira batalhando, lutando, lavando todos os pratos que ela podia, atendendo o máximo de pessoas que ela podia, porque ela precisava mostrar serviço. Então imagine, depois de uma noite gelada do inverno, ela cobriu o seu carro grande com cobertores para manter o carro aquecido. De manhã aquele carro com os vidros embaçados, ela saía de manhã, lavava o seu rosto, dentro da lanchonete mesmo, e começava o seu dia de trabalho. E assim foram por 2 meses, trabalhando duro, se dedicando muito ao trabalho, porque era dali que vinha o seu sustento, com seus filhos do lado de fora, dentro do Galaxy 89. O gerente, vendo o trabalho daquela mulher, depois de 2 meses aproximadamente, ele chamou para conversar. E aquela mulher apreensiva disse: meu Deus, e agora? 2 meses, ele não vai me mandar embora, ele não vai fazer isso comigo. Eu estou me dedicando tanto, eu estou me esforçando tanto, os meus filhos estão lá fora, não é possível que ele vai fazer isso comigo. E então o gerente se virou para ela, procurou ela, chamou numa sala e disse assim: eu tenho observado você, alguém que trabalha como você trabalha, que se dedica tanto como você se dedica, não pode ficar morando num Ford 1989. Então eu quero promover você hoje aqui no trabalho. Então aquela notícia pegou ela como uma explosão de alegria no coração. Ela chorou compulsivamente diante daquele homem. Chorou muito, muito, muito. Aí ela se recompôs, conseguiu retomar o fôlego, respirou e disse assim para ele: eu só estava tentando atravessar o dia, tentando sobreviver. Não sabia que alguém estava vendo. E a história que nós vamos meditar hoje, o capítulo 2, nós vamos encontrar a história de 2 mulheres também, 2 viúvas, que saem de Moabe e voltam então para Belém, viúvas, devastadas pelo luto, sem saber o que vão encontrar quando chegar em Belém. Então elas retornam à casa do pão. Então, há dias onde a gente está só tentando sobreviver, há dias onde a gente está só tentando passar um dia, não está pensando em planos, não está pensando no futuro, está pensando em viver o dia presente. E essas mulheres estavam nessa situação. Elas voltaram
totalmente desprotegidas de Belém, de Moabe até Belém, era uma grande viagem, naquele período, a pé, chegando em Belém, pensando em encontrar pão, porque como o pastor Newton disse na semana passada, e pregou, o Senhor se lembrou do seu povo. Então Noemi, baseada nisso, volta com a sua nora para Belém. E o curioso é que nós conhecemos a história, que Orfa não fica com ela, e Ruth permanece. Às vezes as pessoas são rebatizadas os nomes das escrituras, e eu creio que algo semelhante aconteceu, porque Ruth em hebraico significa amizade, e Noemi, doçura. Então a doçura e a amizade se encontram em algo bonito que Deus vai começar a escrever na história dessas mulheres. A outrora amarga Ruth, Deus está começando a reescrever a história dela, a partir agora do capítulo 2. Duas mulheres sozinhas, duas mulheres solitárias, vulneráveis, agora chegam em Belém dessa forma, apenas tentando sobreviver, apenas tentando lutar para saber o que vão comer no dia, sem saber. Ruth não estava pensando em casamento, Ruth não estava pensando em uma promoção no trabalho, ela queria apenas comer, sobreviver, para então depois talvez começar a sonhar em algo a mais. Então nós vamos ler o capítulo todo de Ruth, e eu quero que você acompanhe a leitura atentamente, para ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, e chegando ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça, que é uma casa velha, construída de palha. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém daqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irá após eles. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que podes me favorecer e fazer caso de mim, sendo estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, por me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão e molha o vinho no teu bocado. E ele se assentou ao lado dos segadores. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu, se fartou e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até onde as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, deixais para que ela apanhe, e não repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um dia, um efa de cevada. Tornou-se e veio à cidade, e viu a sua sogra, que havia apanhado também o que lhe sobejara. Depois fartou-se, tirou-se, e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não
tem deixado a sua benevolência para com os seus vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse a Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou a companhia da serva de Boaz para colher, até que a cega da cevada e o trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Faltou a sogra ali. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra, Pai. Aqui está a tua igreja, ansiosa para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. No nome de Jesus, o Senhor possa usar a minha vida como instrumento para ministrar o coração da tua igreja. Eu não tenho nada para oferecer, Pai, mas o Senhor tem. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e aqui estamos nós. Que o teu Espírito conduza essa ministração para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há um primeiro ponto que eu já gostaria de observar com vocês, que nós vimos no texto. A providência de Deus às vezes se disfarça de casualidade, de coincidência. Veja o que diz o primeiro versículo ali. Quando você olha para Ruth, vindo de Moabe para Belém, e a sua sogra conversa com ela sobre a cultura. No caminho, provavelmente elas vêm falando de como é servir o Deus de Israel, porque Ruth diz assim: aonde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. E nós vemos no primeiro versículo do capítulo 2, algo curioso que o autor coloca, dizendo que Boaz era parente de Ruth, de Noemi. É algo curioso, está meio deslocado esse versículo. É uma informação que Ruth não tinha, e é uma informação que Noemi não sabia quando Ruth sai para o campo. Ela tinha que respigar, eles precisavam comer. Então Ruth, ela conhecia a lei da respiga, a lei da rebusca. O que é a lei da rebusca? Como está em Levítico 19:9. Quando também cegares a mesa da tua terra, o teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-las ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então todo aquele que tinha um campo, todo aquele que chegava ao momento da colheita, ele coletava a cevada, coletava aquilo que ele estava plantando, e aquilo que caísse nas bordas do campo, não era permitido que eles retirassem os segadores, mas deixassem para a viúva, para o estrangeiro, para o miserável, para o pobre, porque aquilo era de sustento, para que essas pessoas não morressem de fome e passassem a necessidade. E Ruth conhece isso. Conhecia isso, porque ela se dirige a Noemi. Veja comigo no versículo de número 2: deixe-me ir ao campo, apanhar as espigas, e aquele que me favorecer, eu irei após ele. Então Ruth, ela conhecia a lei, ela estava ciente do Deus de Israel, de como que funcionava a dinâmica com o Deus de Ruth. Então ela pede permissão para ir. Então imagina a cena, ela sai da onde ela está, vai para aquele campo escaldante, aquele sol, os trabalhadores na lida, coletando, cegando a cevada, e ela entra no meio, e ela pede permissão para poder colher, e ela vai até o encarregado, e pede permissão, porém ele não dá permissão para ela, ele espera Boaz chegar, e na medida que você vai vendo o texto avançando, ela chegou no campo, e apanhava, e eis que Boaz veio de Belém, versículo 4, disse aos segadores, Boaz, acho que ele era assembleiano, né? Paz do Senhor, ele diz, o Senhor seja convosco, vaso. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Então já foi aquele mover de Deus ali. E depois perguntou Boaz ao servo, quem que é essa moça? E nós vemos uma palavra que é curiosa aqui, que surge aqui no versículo de número 3, que ela foi-se. Belém era uma cidade grande, haviam vários campos, e o texto, surge um termo que não é muito comum aqui, principalmente no Antigo Testamento, por casualidade. Ocasionalmente, ela vai no campo de alguém que nós conhecemos a história, futuramente vai se tornar alguém importante na história dela. Casualidade é um termo que não existe casualidade no mundo governado por Deus. No mundo onde o nosso Deus governa, no mundo onde o nosso Deus rege, aquilo que nós entendemos por acidente é plano de Deus.
Aquilo que nós entendemos que é uma mera coincidência, a mão invisível do Senhor está por trás movendo. Então, eu não sei explicar como que Ruth tropeça e para no campo de Boaz, mas há algo acontecendo aqui. Há uma mulher tentando sobreviver, uma mulher tentando ajudar a sua sogra, e queria abrir um parênteses aqui, porque Noemi devia ser uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa, porque para essa menina deixar os pais dela, deixar o país dela, deixar os deuses dela, para seguir, essa sogra era uma mulher incrível. Louve a Deus pela sua sogra, amém? Amém. Se a sua sogra não é como Noemi, ore para que ela se transforme. Agora eu vou voltar para o sermão. Era uma mulher maravilhosa, e ela abandonou toda a sua família para seguir Noemi. Então ela está seguindo Noemi, e nessa trama o Senhor guia ela para os campos de Boaz, que era um parente próximo de Elimeleque. Havia algo cultural, para que uma família fosse preservado o seu nome, era necessário que algum parente próximo, após o falecimento de um homem da família, para a perpetuação do nome, algum parente próximo, o parente imediato próximo seria um cunhado, para então assumir essa viúva e continuar a descendência daquela família. Mas o cunhado dela tinha morrido, o sogro morreu, não tinha ninguém. Então os parentes mais próximos seriam as pessoas mais próximas ali para se aproximar e talvez se casar com ela. Mas ela sai, sem saber o que ia encontrar. Ela não estava procurando um casamento no campo, ela estava procurando comida. Ela estava querendo sobreviver, era um dia comum de uma pessoa que estava numa situação terrível. E ela foi para o campo. E aí o texto diz que por casualidade. Então veja, o que muitas vezes chamamos de acaso, Deus chama de plano. O que chamamos de sorte, Ele chama de providência. Ruth tropeçou no campo certo, porque Deus estava invisivelmente guiando aquela mulher. Muitas vezes a providência então se disfarça de coincidência. Eu quero lembrar você de que quando Abraão é chamado pelo Senhor, então Abrão é chamado pelo Senhor, para sair de um lugar e ir até outro lugar, e o Senhor fala: meu brother, você vai sair daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sem Waze, sem GPS, sem localização, sem clareza de onde Deus ia levá-lo para essa terra prometida, ele simplesmente vai. Quer ver um outro exemplo mais dramático de como algumas coisas estão acontecendo, mas a mão de Deus está guiando? Quando Moisés era um bebê, a sua mãe passa ele no betume, coloca ele no cesto, coloca ele no rio Nilo. Você deve saber que o rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, e que também possui os maiores crocodilos do mundo. Imagina para uma mãe colocar o seu filho no cesto, num rio que corre violentamente para baixo, cheio de crocodilos. Como que o Senhor guia algo assim? José, numa cisterna, foi lançado, foi jogado lá, escravo. Depois ele foi indo para outros lugares, sendo humilhado. Ele não tinha feito nada para plantar aquilo. Mas a mesma mão que guiou Abraão à terra prometida, a mesma mão que guiou Moisés para a filha de Faraó, a mesma mão que guiou aquele homem da cisterna, José, para o alto escalão do Egito, é o mesmo homem que guiou Ruth aos campos de Boaz. É a mesma mão invisível conduzindo a vida de Ruth. E eu queria que você olhasse para a sua vida e talvez analisasse a sua situação diante do Senhor como ela está hoje. Se aquilo que você está vivendo, por acaso, não é essa casualidade de Deus te levando para um lugar na qual muitas vezes você não entende, por situações nas quais você não sabe fazer a leitura do que está acontecendo. Mas eu quero repetir para você o que está acontecendo aqui na vida dessa mulher. A mão invisível do Senhor, a providência silenciosa, está conduzindo cada centímetro da sua vida, cada centímetro da minha vida. Nós precisamos estar seguros nisso. Essas mulheres estavam devastadas pelo luto, perderam os bens, perderam os maridos, a vida tinha que recomeçar. Há tanta gente aqui talvez nessa noite, que você está solteiro e solteira, dependente da sua idade, e acha que você está fazendo o quê? Está vivendo um dia após o outro, você está sobrevivendo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: o mesmo Deus que reescreveu a história dessa mulher, é o mesmo Deus que nós servimos, que nós estamos servindo aqui nessa noite. E Ele pode sim, Ele está conduzindo sim a sua vida. Não é porque você não está enxergando que Ele não está trabalhando. Não é porque você acha que é um dia ordinário na sua vida, que o Senhor não está encaixando toda a sua providência na sua vida. Amém, meus irmãos? A providência do Senhor, às vezes ela se disfarça num dia comum, numa casualidade qualquer, num acidente qualquer, num improviso.
o Senhor está trabalhando meticulosamente na nossa vida. Você há de convir comigo que às vezes a gente acha que essa providência do Senhor é tardia, é demorada, não vem, só vem na vida do outro, só vem na vida do vizinho, mas não. O Senhor te trouxe aqui hoje para mostrar para você, para lembrar você, que o Deus que conduziu Ruth aos campos de Boaz, está conduzindo você para um lugar que você não está vislumbrando agora, mas as coisas vão começar a acontecer. O Senhor vai abrir portas nas quais você não consegue vislumbrar hoje, mas confie na poderosa mão de Deus que está governando tudo. A mão invisível de Deus que guiou Ruth aos campos de Boaz também está nos guiando. A mesma mão que conduziu aquela viúva desprotegida, vulnerável, num campo aberto, sozinha, é o mesmo Deus que está nos protegendo nos campos nas quais nós estamos andando. Gostaria de ir com você para o segundo ponto. A providência de Deus vai além do que esperamos. Levítico 19, 9 é claro: deixem as espigas caírem para que as pessoas comam, para que o pobre consiga ter acesso à comida. É isso, está tudo bem. Mas nós vemos algo aqui sendo revelado no livro de Ruth, e é muito caro, é muito precioso ao Senhor, e vem de um verbo hebraico chamado hesed, substantivo hebraico, que significa um amor complacente, um amor misericordioso. É algo que Deus dá mais do que merece, que Deus concede mais do que nós merecíamos. Isso é revelado, porque quando Boaz encontra essa mulher, ele simplesmente se compadece dela de tal forma, que o testemunho que ela tem com Noemi, com a sua sogra, chega até ele. Quando ele vai conversar com Ruth, ele já sabia quem ela era. Olha, os meus segadores me disseram quem é você, e eu sei dos boatos que há em Belém, quem é você, e de como você foi benevolente com Noemi. E a partir do testemunho, a partir do caráter, a partir da reputação daquela mulher, as portas se escancaram para ela com Boaz. O que as pessoas dizem de você? Quando as pessoas pensam no seu nome, quando você chega perto, qual a impressão que você causa? Me parece que o texto está dizendo que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, àquele que é obediente, àquele que guarda e teme a sua palavra, as portas se abrem para esse tipo de pessoa. Porque o testemunho daquela mulher chega até Boaz, e ele diz: você tem sido muito assim, cordial e gentil com Noemi, que era uma idosa, que atravessa Moabe, chegando até Belém, e ela falou: não vou deixar ela sozinha. Então, diante do que você fez para ela, vai acontecer isso com você. E nós vemos ali, na sequência que vai dos versos 8 a 16, como que Boaz abençoa tremendamente a vida dessa viúva. Boaz oferece 6 coisas que a lei não exigia. Era só deixar a espiga de cevada cair para ela pegar. Mas olha as coisas que ele faz. Ele diz que o campo agora é exclusivo. Ele falou assim: não vá para outro lugar. Fique aqui, colete aqui, fique comigo. Há um espaço reservado para você aqui. Não precisa ir em outros campos. Fica aqui comigo, fica por aqui. Companhia feminina para proteção. Ela falou assim: fique junto com as servas, junto com elas, como uma das minhas. Primeiro contato que ele teve com ela. Só que o currículo dela ele conhecia. Uma mulher temente, mesmo sendo estrangeira, que a ele abraçou como povo dele, ficando com as outras servas. Terceiro, água dos trabalhadores. Ele oferece a própria água, que nem sempre era comum. Era a responsabilidade do dono do campo, de uma pessoa rica, permitir que coletasse apenas as espigas. E pega as espigas e vai embora. Ele chama para perto, ele dá proteção. Quarto, ele impede que ela seja assediada, porque ela estava sozinha. A pergunta dele é: de quem é essa moça? Porque nesse período, uma pessoa estrangeira ou escrava eram propriedades. E ela era moabita. De quem é essa moça? Então, a partir do momento que ele viu que ela estava vulnerável, ele a protegeu. Ele não impediu, deu ordem aos seus servos: não toquem nela. Ela promete também que na hora do almoço,
em vez dela pegar as suas espigas e ir embora, ele a convida para sentar na mesa junto com os trabalhadores. Para ela molhar a sua espiga no vinho e comer. E por último, ele permitiu que ela coletasse além da respiga. Ele diz assim: pode passar entre as gavelas, nos feixes, aqueles que tiverem pronto, você pode tirar também. A exemplo da Alice Williams, que trabalhava que nem uma doida na lanchonete, a Ruth trabalhou com força. Que a Bíblia diz que ela pegou quase uma efa, e uma efa dá praticamente 25 quilos de cevada. E se você lembrar, a cevada é um cereal, é uma espiga leve. Para juntar 25 quilos, ela estava com muita fome. E ela estava muito preocupada com a sogra. Ela não sabia se talvez ela poderia voltar no outro dia. Ela fez tudo o que ela podia naquele dia. E ela trabalhou muito. Quando ela recebe isso de Boaz, todas essas descrições de tudo isso que aconteceu, ela simplesmente coloca o rosto no chão, no pó. E ela fala: como é que pode tanta bondade? Ela diz: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Você já passou uma fase na sua vida onde você não espera nada de ninguém? Sabe, parece que ninguém vai agregar nada, que as pessoas só querem sugar você, ou que as pessoas só pensam coisas ruins de você, que você não tem nada para oferecer para ninguém, anda cabisbaixo. Se é o caso de uma mulher, ela não se veste bem, ela não se maqueia, ela não está com vontade de conversar com ninguém. Se é um homem, ele anda cabisbaixo, num quarto fechado, não trabalha, não conversa com ninguém, não espera nada de ninguém. É uma morosidade, é um desânimo. Uma pessoa que está numa situação dessa, quando ela recebe algo generoso na sua direção, ela pergunta: mas por quê? Eu fui tão favorecida assim. Mesmo sendo estrangeiro, sendo de outro país, e ainda assim, você faz caso de mim, e se preocupa comigo. Às vezes a gente enfrenta dias na nossa vida que a gente acha que o Senhor não se importa com a gente. É verdade ou não é, meus irmãos? Há dias tão terríveis que falam: não é possível que o Senhor está permitindo que eu vivencie isso. Como os discípulos naquele barco: não te importa que pereçamos? Não te importa que a gente seja chicoteado por essas ondas e morramos afogados? Mas o Senhor se importa sim. O favor do Senhor nos alcança sim, como alcançou essa mulher, e ela percebe isso, então ela agradece a Boaz. A estrangeira que não tinha direito a nada tornou-se convidada de honra, e isso não é sorte, isso é graça de Deus. Ela ainda não conseguia entender os caminhos nos quais Deus estava traçando para a vida dela, mas Ele já estava dando sinais de que a coisa começou a mudar, de que o cenário da sua vida de viúva, desprotegida, sem um vislumbre de futuro, já começou a alimentar o seu estômago com aquela cevada. Ela senta na mesa, ela come com eles, ela volta para casa com um efa de cevada para ajudar a sua sogra. E deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa erguer as suas expectativas sobre quem Deus é e sobre o que Ele pode fazer na sua vida. Nós precisamos entender a quem nós servimos. Meus irmãos, por Deus, guarde isso no seu coração. O nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de metal. O nosso Deus é vivo, é real. Ele nos ama e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Pare de esperar o pior da vida, pare de esperar o pior das coisas. Onde está o seu Deus? Ele está nos céus, esperando para abençoar. Ore, clame, jejue, se derrame diante dEle. Nós precisamos crer nos milagres do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos crer que Ele pode reverter os quadros, sejam eles quais forem, de um casamento, de um desemprego, de uma enfermidade. Deus é Deus. Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode transformar, Deus pode abrir portas que os nossos olhos não acreditam que vão ser abertas, porque Ele olha para nós com um favor, e Ele faz além do que você pode pedir, além do que você pensa. Veja o que Paulo diz aos Efésios. Ora, vamos ler junto esse versículo? Ora, aquele...
Amém. Esse é o nosso Deus. Os pensamentos do Senhor sobre nós são de paz e não de mal. Deus não deseja o nosso mal. Ainda que momentaneamente possa estar doendo, ainda que em situações a gente está afligido. Eu não sei porque Deus usa o sofrimento como meio pedagógico para nos ensinar algumas lições. Mas se agarre nele. Não viva como um povo que não tem esperança. Porque nós servimos a um Deus que é sobre esperança. O Evangelho é sobre esperança. O Evangelho é sobre esperança de dias melhores, de que a Nova Jerusalém vai descer do céu, adornada, e o governo dele será eterno. Mas nós temos nesse tabernáculo, nessa carne, a possibilidade de experimentar esse cuidado dele na nossa vida. Como essa mulher entrou num campo sem nenhuma certeza. Mas ela saiu de lá com a barriga cheia e com o favor de Deus na vida dela. E ainda ajudou a sua sogra voltando para casa. Aumente as suas expectativas daquilo que Deus pode fazer na sua vida. É sério, creia. Deus pode fazer coisas que os seus olhos não enxergam. A mão silenciosa e invisível do Senhor está guiando cada detalhe da nossa vida. E nós conseguimos ver isso na história dessa mulher. A resposta de Boaz revela que o favor não é caprichoso. Ele não fez isso simplesmente por mera complacência. É fundamentado no testemunho dela. Como eu disse agora há pouco, ela simplesmente é leal a Noemi. Ela abandona o seu país, ela abandona os seus pais, a sua família, os seus primos, todos, para confiar no Deus de Noemi. Boaz diz: você vai ser recompensada por buscar nas asas do Senhor abrigo. Eu quero que você complete a frase: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descanse nessas asas do Senhor. Ela saiu de Moabe para procurar descanso sob as asas do Deus de Israel, que é o mesmo Deus que nós estamos servindo aqui hoje. É o mesmo Deus que nós estamos servindo aqui hoje. É debaixo das alas dele que nós vamos encontrar o nosso refúgio, para que quando a tempestade passar, nós possamos sair debaixo das suas asas e vivermos os nossos dias diante dele. Veja o que Boaz disse então: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, como você deixou seu pai, a sua mãe, a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que dantes não conhecia. E a partir de agora, é o verso 11 e 12: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Esse versículo 12 revela uma estrutura de quiasmo nesse texto. Se você olhar o último versículo do capítulo 1, falam que elas voltam para Belém no início da cevada. No final do capítulo 2, a cevada termina. E exatamente no meio desse texto, com uma estrutura de um sanduíche, onde o recheio é a parte melhor, nós temos esse versículo: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Havia uma recompensa do Senhor para aquela mulher. E Boaz não sabia que ele seria essa recompensa para ela. Ele não sabia disso ainda. Mas a recompensa do Senhor está para a sua vida. Aqui está o recheio do bolo. Deus, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Deus não desaponta ninguém que confia nele. Deus não decepciona ninguém. Ainda que na sua leitura momentânea Deus parece frustrar você, confie que as coisas vão começar a acontecer. Porque este é o nosso Deus. O Deus que não desampara aqueles que confiam na sua fidelidade, confiam no seu amor. Uma efa equivalia a aproximadamente 22 litros ou 25 quilos, a quantidade extraordinária para um único dia de respiga. Ela trabalhou demais, aquela mulher. A quantidade revela que a ordem de Boaz foi cumprida, foi generosa, e Ruth, que esperava comer um dia, conseguiu alimento para muitos dias. A providência de Deus frequentemente excede o que pedimos ou imaginamos. Partindo agora para o último ponto. A providência de Deus é baseada na sua fidelidade. Por que Deus é tão bondoso? Por que Deus é misericordioso? Por que Ele faz as coisas na nossa vida e derrama graça sobre nós? Por causa dele mesmo. Olhe para você. Você já teve uma crise existencial de olhar no espelho e perguntar o que você está fazendo da sua vida?
Quem aqui já fez isso? Nossa, pensei que eram mais. Para onde você está indo? Da onde você veio? O que Deus tem para você? Quando nós vimos que o que está acontecendo na história dessa mulher, no capítulo 2, Deus escrevendo a história dela silenciosamente nos bastidores, fazendo com que tudo aconteça, porque tudo que acontece na nossa vida contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não abandonou a sua benevolência para com os vivos e para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Noemi descobriu quem ele era quando Ruth contou o campo onde ela estava. Falou: olha, que bênção, esse é um dos nossos possíveis resgatadores. Veja os sinais que Deus está dando nessa história, do que Ele vai fazer depois. A providência de Deus é baseada na fidelidade dEle, porque é Ele que governa a nossa vida e Ele que está escrevendo os capítulos da nossa história, baseado no amor que Ele tem e na fidelidade que Ele tem. As coisas são escritas na nossa vida. O termo benevolência traduz recede, como diz no começo. É um termo muito caro nas escrituras, que é um amor sacrificial, é um amor de aliança, é um amor que Deus não sente, Deus é esse amor. Como diz João, Deus é esse amor. A palavra mais importante do livro de Ruth, Noemi reconhece que essa benevolência de Deus está começando a vislumbrar, está começando a aparecer na sua vida. Isso é o que definimos como amor que excede exigências. O amor que Deus tem por nós, ele vai além daquilo que nós podemos oferecer para Ele. E não depende de quem nós somos, depende de quem Ele é. Se dependesse de quem nós somos, Jesus não precisava ter feito o que fez no Calvário. É porque Ele sabia o que nós não conseguimos entregar, que Ele enviou o seu Filho para ser perfeito, obediente e nos livrar da morte eterna. Ruth chega invisível, sai honrada, chega estrangeira, sai acolhida. E Noemi, que dizia: chame-me Mara, amarga, agora diz: bendito seja o Senhor. Não foi assim que terminou o capítulo 1? Me chamem de Mara, porque o Senhor tem me afligido. Pouco tempo depois, ou talvez no outro dia, quando ela chega em Belém, o Senhor, através de Ruth, muda o discurso dela. A colheita acabou com a fome, mas também alimentou a fé daquela senhora de idade, que não tinha vislumbres, que estava perdida. Porque quando você é idoso, ou pelo menos eu penso que quando você está na sua velhice, você vai pensar que os seus filhos vão cuidar de você, vão te ajudar, vão cuidar da sua velhice, dos seus últimos dias, em gratidão, em honra a você. Essa mulher, a Noemi, no final do capítulo 1, ela não tinha mais o marido, ela não tinha mais os 2 meninos dela, eles morreram. Só que o Senhor nunca desamparou. Eu cresci sem o meu pai, não tive uma referência paterna próxima a mim. E eu me lembro que muitas das minhas orações, às vezes, era porque as coisas ruins aconteciam comigo, porque eu não tive um pai. E num certo dia o Senhor me lembrou, falou assim: mas eu sempre fui o seu pai, sempre fui o seu pai desde o começo. Se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não vai me desamparar. E talvez ela estava tão segura de que os filhos pudessem dar essa segurança na velhice para ela. Mas ela viu que o Senhor Deus continuava cuidando dela, porque Ele deu uma nora que era como uma filha, e ela trata ela como filha minha. E essa filha começa, nós vamos ver nos próximos domingos, que vai mudar o destino dessa mulher. Existe um Boaz maior, um que não deixou apenas bordas, deixou o céu, que não apenas soltou espigas, mas partiu o próprio corpo, que não chamou você para a mesa de um campo, mas chamou você para as bodas do Cordeiro. E esse é o nosso Senhor Jesus. Caminhando para o final, nós nunca podemos deixar de aprontar para Cristo Jesus. Boaz era um tipo de Cristo, benevolente, gracioso, misericordioso, que nos dá além do que merecemos. Deixou as espigas caírem, parte da sua renda foi ali nas beiradas para aquela mulher pegar. Mas o que Jesus fez foi deixar toda a sua divindade. Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes mesmo ele se esvaziou. Como tudo na Escritura aponta para Cristo, Boaz é um tipo de Cristo que aponta para aquele Jesus maravilhoso, que não somente deixou a gente pegar as migalhas que caíam da mesa do Senhor,
Ele nos chamou para a mesa. E eu posso ver pela fé o dia que nós todos estaremos nessa mesa quilométrica na eternidade, sendo servidos por esse Cristo bendito e precioso, que mudou a nossa miséria. A nossa fome era de Deus, nós não queríamos saber de Deus, nós estávamos perdidos nos campos deste mundo, mas Ele nos resgatou e nos trouxe para perto, e vai buscar a sua igreja um dia onde nós estaremos com Ele juntos. Éramos escravos do pecado, mas agora filhos de Deus, e em Jesus Deus nos deu mais do que a gente merecia, muito mais. Ruth foi extremamente abençoada naquele campo, aquele dia. Muito mais do que ela imaginava, ela recebeu. Assim fomos como nós, com a gente também. Uma salvação que a gente não sabia que precisava, de um Deus que a gente não sabia que existia, mas Ele se revelou na eternidade. E hoje, no Brasil, milhares e milhares de anos depois, nós podemos ter a mesma fé de Ruth, no mesmo Deus que ela serve. Então, para finalizar, Deus não precisa de palco para agir, Ele age em campos comuns, com pessoas comuns, em dias comuns. E isso se chama providência de Deus. Deus conhece cada detalhe da nossa vida, Deus conhece cada detalhe da nossa história, e a sua providência está providenciando tudo, para que nós possamos viver uma vida santa, reta e digna diante dEle. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guiado. Fique com seus olhos atentos e ouvidos aguçados, para ver o agir de Deus sobre a sua vida. Ruth talvez naquele momento não conseguia entender o que estava acontecendo, mas nós, quando nós lemos o livro, já estamos vendo o agir de Deus. Faça esse mesmo exercício com a sua vida. Aprenda a olhar os caminhos de Deus, para onde Ele está levando você, as pessoas que Ele tem trazido até você, para te abençoar. 4 aplicações breves. A primeira é: você que está vivendo o caráter, mesmo quando ninguém está vendo. Ruth viveu no anonimato com a sua sogra, abençoando ela, mas Deus estava vendo. Deus via tudo que aquela mulher estava plantando de bondade com a sua sogra. A sua vida tem bordas de generosidade, ou você faz o mínimo, o obrigatório ali? A minha cota é essa. Quero te convidar a abençoar a vida de pessoas, além daquilo que você tem feito. Além daquilo que você tem usado como mínimo, seja generoso, assim como Deus foi generoso com a gente. Você está confiando na providência, mesmo sem entender o cenário? Esse ponto 3 é o mais desafiador. Deus nos ajude nisso. Você tem se refugiado debaixo das asas do Senhor, como Ruth fez? Atravessou quilômetros para buscar abrigo no Senhor? Confie no Senhor. O Senhor está cuidando de todos nós, na nossa vida. Então essa é a providência do Senhor, nos campos da nossa vida. Assim como Ele providenciou tudo para reescrever a história dessas 2 viúvas, que aparentemente iam morrer de fome, iam passar necessidade, vivendo como mendigas. O Senhor mudou a história delas. E como Ele mudou a dela, Ele pode mudar a nossa também. E se você crê, se você se agarrar às promessas do Senhor, você vai viver o que essas mulheres viveram. Uma transformação de cenário total na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você, pois nós vamos cantar uma canção. Feche os seus olhos. Santo e maravilhoso Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai, nessa noite. E aqui está a Tua palavra, e ao redor dela nós ponderamos e meditamos. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra venha inundar o nosso coração e saber que o Senhor tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos para viver os nossos dias. Pai, pode ser que porventura muita gente entrou aqui ou está nos assistindo, entrou aqui talvez desanimado, como Ruth e como Noemi ao voltarem daquela terra. Mas Senhor, da mesma forma que o Senhor engendrou ânimo no coração daquela mulher para sair para os campos, que o Senhor nos dê coragem para sair do lugar estático onde nós estamos e buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem escrito a nossa história e nós vemos a Tua bondade, Pai, nos nossos dias. Nos ajuda a enxergar o Teu agir, para que o nosso coração descanse e que debaixo das Tuas asas nós possamos permanecer seguros. Pai, nos perdoa, porque às vezes a gente não enxerga o Teu agir na nossa vida. Nos perdoa porque a gente está tão incrédulo, sabendo que talvez não vai acontecer mais nada na nossa vida, de que a nossa sina é viver assim. Mas que a Tua palavra ministre o nosso coração nessa noite. Que assim como o Senhor levantou aquela mulher de uma situação de miséria e começou a dar sinais daquilo que o Senhor faria na vida dela futuramente, o Senhor possa nos dar sinais e ficar claro para a gente de que o Senhor tem agido poderosamente.
Perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa pequenez de fé. E que nessa noite, o Teu Espírito ministre no nosso coração, acrescentando a nossa fé, porque sem ela é impossível Te agradar. Senhor, abençoe cada família, cada irmão, cada irmã, e creia que o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus que nos ama além do que nós merecemos, e é um Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Acrescenta a nossa fé para a gente entender que o Senhor está agindo, mesmo quando a gente não está entendendo, mesmo quando a gente não está enxergando o Teu agir, meu Deus. No nome de Jesus, o Senhor visite cada lar. Há tantas famílias devastadas pela enfermidade, pelo luto, como essa pequena família de Moabe. Mas que nessa noite o Senhor acendeu a esperança no nosso coração, de que o Senhor ainda está conosco e ainda não é o fim. No nome de Jesus, que a gente possa repousar nessa bondade do Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aqui nós oramos. Amém. Se você pode, coloque-se de pé. Vamos adorá-lo. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir. Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firmei, descansarei e confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me... Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, até que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Suas vozes.
és Deus, sei que este é o teu melhor pra mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Que Deus continue a nos conduzir nessa semana e que a gente venha saber que nada é por acaso, não é casualidade, é providência de Deus. Receba a bênção, queridos. Que o Deus de toda providência esteja com a sua mão estendida sobre ti, derramando chuvas de bênçãos. Que a mão do Senhor esteja abaixo de ti, te sustentando com a sua destra fiel. Que o Senhor esteja às tuas costas, te livrando de pessoas desleais, invejosas e dos dardos inflamados do inimigo. Que o Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. Que o Senhor esteja ao teu lado, como Deus conosco na nossa caminhada. E que o Senhor aumente a tua fé e a tua vontade de viver para Ele. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o amém?